Bem temático. Sim, isso tudo a ver com Star Wars. Oi, meu bem, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Ana, que é a idealizadora do grupo Cabruncas Nerds aqui em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. E nós vamos falar um pouquinho sobre Star Wars nesse dia tão especial para fãs de Star Wars. E aí eu quero avisar sobre alguns eventos que vão acontecer aqui na Planície Goytacá. Então, se você é daqui de Campos ou Redondezas, você pode aparecer. No dia 6 de maio, neste domingo, temos 2 eventos especiais na cidade. Um é o evento de Star Wars, que vai acontecer no Museu Histórico de Campos, entre 1 e 7 da noite, 1h da tarde e 7 da noite. Vai ter exibição de filmes, vai ter jogo de tabuleiro de Star Wars, X-Wings, vai ter RPG de Star Wars, vai ter apresentação de grupo de K-pop com temática Star Wars também. E o outro evento é uma tarde de jogos que tem acontecido regularmente no Shopping Avenida 28, em frente à Cereja Loja Nerd, organizado pelas Cabruncas Nerd. E vai ser às 15 horas, tá? Vai começar às 15 horas. Tem mais ou menos um horário para terminar? Então, geralmente a gente vai no filme. Quando a gente começa a jogar. Se eu estiver animado, tá rolando. Tá rolando, pode vir. Outra coisinha importante também. Amanhã temos vídeo extra, porque amanhã é Revenge of the Sith. E aí a gente vai ter aqui um teste pra saber se você é Jedi ou Sith. E outra coisa importante, no vídeo do Eu Nunca, eu prometi que se chegar a 100 inscritos nesse canal, eu vou dar aula com uma maquiagem de zumbi. Maravilhoso. Então vamos fazer o seguinte, ajuda aí a compartilhar, porque se esse canal chegar a 100 inscritos ainda neste mês de maio, eu vou me filmar dando aula com maquiagem de zumbi. Queremos. Na faculdade. Ok? Vamos começar na ordem da vida do Anakin, colocando o Anakin como ponto de partida, né? Já que ele se torna um personagem icônico depois. Sim. Né? Acho que a primeira mulher que a gente pode falar um pouco é a mãe dele. Sim. Né? Essa relação da mãe dele, ela não super aparece no filme, mas é interessante a maneira como ele lida e como vai influenciar o relacionamento dele com a Padmé. Sim. Acho que tem tudo a ver, né? Porque mostra uma relação que é muito boa dele criança e tal, e tendo essa questão realmente de amor, mãe e filho, tendo uma boa relação, até na hora que ele tem que se despedir, mostra isso, né? Tipo, talvez, eu acho que ela fala, né? Que talvez seja a última vez que a gente vai se ver. Sim. E tal, né? Então, você vê que tem uma relação forte ali, talvez esse medo de perder outra mulher na vida dele faz com que também tudo aconteça. Sim. E acho que é o primeiro momento que ele explode, né? Porque ele vai lá, né? Agora eu tô maiorzinho, eu vou lá libertar minha mãe, né? E aí, demorou, né, filho? Pra correr atrás. E aí, quando ele chega lá e, né, ela, né, morre. E aí, ele resolve destruir tudo e todos. Sim. E também mostra também essa relação do... Eu não sei se pode ser uma crítica também. Eu estava lendo, acho que foi a Gal Simone que ela fala, eu esqueci o nome do termo exatamente, mas ela fala também, faz uma crítica a essa questão de as mulheres serem um motivo, às vezes, com que os homens vão tomar a guiada no rumo do mito dos heróis. Uma mulher precisa morrer ou sofrer para que seja consequência daquele cara virar alguma coisa. Exato. Mas eu acho que isso foi só um estopim mesmo. Sim. Acho que isso já, né, já foi... já estava acumulado. Sim, é o controle da raiva, sim, né? Que ele já não tinha, né? Sim. As emoções, para você seguir aquele caminho, você precisava ter um controle, um equilíbrio. Exato. Né? E acho que ele se deixa levar. Exato. Aquilo ali foi só um estopim. Sim.
Porque ele poderia ter reagido de outra forma. Uma coisa que me incomoda muito na relação dele com o Padmé, quando ele fala, ah, porque eu fui pra lá, ele fala da dor dele, ela tá toda, tadinho, oh. Aí ele fala, matei todos, mulheres, crianças, e ela fica, oh, coitadinho. Não, querida, não é por aí. Filha, tem alguma coisa muito errada, né? Isso é uma coisa que me incomoda tudo, porque ela é tão cheia de ideais. Sim. Né? Na luta política dela, um personagem tão forte, e quando ela se apaixona, E é uma mulher assim que da série você vê que ela não espera fazer acontecer. Ela tá lá envolvida na batalha, Sim. tá envolvida na luta. Então, realmente, alguns trechos você. Mas tá fazendo muito sentido, né? Porque essa transformação. Sim. E eu acho que também isso se deve ao desenvolvimento dos personagens femininos. Eu acho que naquela época ainda era uma coisa muito delicada, né? Você não tinha uma profundidade tão grande, né? Coisa que a gente já vê uma profundidade maior nesses filmes mais novos. Né? Você tinha representação, mas que tipo de representação? Para quem? Né? Era algo bem mais amplo, porque tem até pesquisas que mostram que o público de Star Wars tem um público muito grande feminino, né? Mas elas não eram representadas e tratadas de forma tão agradável, né? Muitas vezes. Tanto é que depois a gente viu várias declarações das mulheres falando justamente essa questão, né? De, cara, eu aceitei fazer cena X porque... A própria Leia, né? Tem um livro que ela escreveu, O Diário de uma Princesa, que ela conta que ela devia ter lutado para tá mais vestida naquela cena que ela tá lá escrava do Jabba. Sim. Que ela estava incomodada com aquela roupinha, né? Mas que ela não falou nada. E a própria relação dela com Harrison Ford nas telas e fora das telas. E ela deu até uma declaração em alguma entrevista que ela falou justamente isso. Ah, eu deveria ter feito alguma coisa. E aí também tem aquela coisa se culpando, né? Sim, a responsabilidade sempre da mulher. Exato, por não ter dito não. Mas uma coisa óbvia, né? Porque a cena é desnecessária, a roupa, né, também é desnecessária. Mas ela foi, na época, também um símbolo sexual, de utilização da mulher, né, do mundo nerd. É bem icônico. Tem até uma foto em que ela tá com o Chewbacca também, que ele tá assim, né? Uma foto, não faz sentido, como essa representação e como machucou. E ao mesmo tempo você fala, por que ela não falou não? Mas o contexto que ela tava ali de dizer não, e a gente sabe, né? Atrizes que dizem não, às vezes por uma roupa. Papel. Exato. Tá cheio de mimimi, tá cheio de... Chama de outra. Exato. Você perde o trabalho. Exatamente. Isso acontece o tempo todo na nossa vida, inclusive, né? Você não quer não, tem um monte que quer, um monte que topa. Exatamente. Mas isso é uma coisa também que o próprio sistema econômico em que a gente vive, né, proporciona isso. Você não quer? Ela tem um exército de reserva ali atrás. Exato. E a gente pode usar no seu lugar, né? Então você faz desse jeito ou você cai fora. Né? Porque... E aí também é culpar a vítima, né? De falar, por que você não disse não, sabe? Em vez de você apoiar e tal. E como também a fala dela nesse meio repercutiu de uma forma tão positiva, né? Porque esse bafafá que teve em Hollywood, né, Me Too e tal, tudo também teve incentivo das declarações dela, de falar que isso acontecia desde aquela época, né, porque hoje a grande discussão mas isso não acontecia, agora tudo é problematização e tal. Sempre aconteceu. Mas é a maneira que ela é tratada, né, eu já ouvi várias vezes, inclusive no YouTube, né, pessoas falando, dizem que ela era muito louca. E que também não justifica. Se fosse ainda que ela fosse, era uma escolha dela. Exato, né? Exato. Mas é bacana, assim, porque você vê a importância da personagem. É uma coisa até que a gente já conversou antes, né? De talvez a gente olhar a Leia hoje, nos filmes mais antigos, se a gente olhar com a perspectiva de hoje, a gente fala, nossa, tem muito problema aqui.
Mas se você olhar com o olhar naquela época, do contexto, ela foi uma personagem muito revolucionária, né? Muito. É uma mulher em posição de poder. Sim, né? Forte, que ela fala, ela não tem medo de falar. Ela enfrenta. Exato, não tem medo de falar. Então, ela toma decisões, né? A Padma também, eu acho ela bem forte, mas... Menos quando se apaixona. Exato. E quantas mulheres na vida real também isso acontece, né? Se apaixona e parece que aquela força toda que ela demonstra na vida vai por água abaixo, porque a gente tem toda uma construção Disney na nossa cabeça. Sim. De que a gente tem que se devotar ao príncipe encantado, né? Sim. E no momento que ele aparece, a gente perde, parece, a estrutura. Né? Sim. A valor. Realmente, esses novos filmes trouxeram um respiro, um novo ar, e acho que também a nova geração pede algumas discussões mais profundas, né, que nos outros filmes a gente não tinha. Né. Esse último filme, então, eu acho assim, maravilhoso. Tem umas discussões bem interessantes, bem complexas, né, de falar de sistema, né, de falar, analisar classes. Então você tem um olhar diferente. Eu acho que algumas pessoas criticaram porque não tem aquela discussão política tão densa quanto nos filmes anteriores, né? Mas eu acho que a discussão política ela tá ali de uma outra forma, né? Quando eles falam da questão da exploração, da venda de armas, falando, olha, é comprado pelos dois lados. Né? Ele não vende só para os maus, não tem os maus e os bons. Tem as pessoas e o que elas fazem, né? Então, isso é muito interessante. Eu acho uma coisa também muito positiva desse filme e de alguns filmes dessa geração é não trazer mais esse lado bem e mal tão definidos, né? É mostrar que às vezes a gente é bom, às vezes a gente é ruim. E isso é normal, isso é um ser humano. Ninguém é perfeito, aquele herói que nunca vai cair numa tentação. Eu acho que a saga toda mostra isso, né? A questão dos medos. Até que... começa lá no Anakin mostrando isso, mas acho que isso está muito mais claro agora. Exato. Né? E a Rey traz esse arco. Sim. A questão dos espelhos, de como ela precisa também se enfrentar, se reconhecer. Né? Eu acho que essa é uma das cenas que eu mais gosto, além da cena da Leia, que a cena da Leia foi bonita, foi a hora que eu chorei no filme. Quase morte. Foi. Eu falei, e agora? Aí, não, todo mundo esperando, né? Aí dá aquele alíviozinho. Nossa, ela não morreu. Aquilo foi surpreendente. O filme foi surpreendente pra mim em vários aspectos, né? Os últimos Jedi. Acho que uma das partes favoritas pra mim é quando a Leia fica lá em coma, né? E a Almirante Holdo assume e ela começa a tomar decisões que começa a ser contestado, porque o Paul tá lá crente que ele que vai ser nomeado, né? Todo, né? A câmera foca nele, ele todo estufando o peito. Meu momento. E aí ela fala, Almirante Holdo, e ele, quem? Né? Quem é você na fila do pão? E aí ela chega, né? Linda, maravilhosa, espetacular. Aquela mulher que inspira poder, autoridade, né? E ela começa a falar, vamos fazer assim, assim, assim. Ele, não, tá errado. E arruma um complôzinho ali, né? Pra prendê-la e tal. Pra poder fazer o que ele acha que é certo. Porque ele achava que ela tava traindo a memória de Leia. Ele tava colocando na memória, inclusive, né? Vamos matar logo. Sim. E aí no final, quando ela consegue reverter a situação, né? E aí a Leia acorda e ele fala, porque ela tava fazendo isso, e a Leia, querido, acorda pra vida. Exato. Não te falei lá no começo do filme que não é assim que funciona. Não é destruindo tudo, né? Vai com calma, vamos, né? Vamos negociar aqui que a gente tem menor número. Quanto menos gente a gente perder, melhor, né? Assim, você tem que pensar um pouco também, usar a cabeça, não é só sair. E eu acho legal também de mostrar isso, né? Porque geralmente a mulher é retratada como louca, histérica. E impulsiva. No caso, exato. E no caso, ele é o impossível. Ele é o impossível. Ele que foi o histérico e tal. E ela lá, poderosa, agindo com a cabeça, com a inteligência.
astúcia, né, no poder. Eu acho que esse também é um ponto positivo. Sim. De você admirar aquela personagem ainda Ele mais. falou, já estava tudo combinado, a gente já sabia, a gente já estava, sabe, já tinha um plano B, caso de acontecer alguma coisa. E é meio que trair a memória da Leia, né? Porque ele não confiou nela. Sim. Não confiou nos planos dela. Exato. Que ele não sabia, ela não Exato. compartilhava tudo com ele. Tem que compartilhar tudo com ele, quem é ele, né? Então, querido. Você é um pilotinho só, meu querido, entendeu? O outro lá Baixa é a um mirante, menos, né? E aí toda essa questão que ela realmente vem à tona. E é uma personagem com muitas camadas. Então, acho que isso é muito interessante, né? Você pode até sentir um desconforto e falar, não é possível. Tem alguma coisa por trás aí Eu fiquei que vai falar, que vai dizer que ela não é essa coisa ruim e tal. E aí do nada tem essa reviravolta que você fala, nossa, que reviravolta. Assim, É o que maravilhoso. eu não sabia o motivo pelo qual ela estava tomando aquelas decisões, mas me incomodou demais o Paul contestar a autoridade dela do Sim. jeito que ele contestou. Entendeu? Por mais que ele, né, tivesse as ideologias dele e tudo, ela era a autoridade naquele momento. Então, alguma coisa ali tinha, né? E ele estava o tempo todo ali contestando e batendo de frente. Aquilo foi bem incômodo. Sim, bastante. E é o que a gente vive todos os dias, Sim. né? Mulher vai dar uma opinião, principalmente mulher no meio nerd, né? Às vezes você vai dar uma opinião, falar alguma coisa e já sobe em cima de você e fala, não é isso que você acha, né? Sendo interrompida o tempo inteiro. Eu acho que isso foi bem representativo, assim. Acho que todas as mulheres se sentiram bem representadas nessa cena. Sem dúvida, sem dúvida. E também acho que o ponto positivo dos filmes, que não trata só de representação da mulher, você tem asiático, você tem negro. Sim, vamos falar sobre isso, né? Por favor. Rose, o que você acha dessa personagem? Então, O que você achou daquele romancezinho dela com o Finn? eu acho a Rose uma personagem magnífica, maravilhosa. Só que eu acho que ela, nesse filme ela foi reduzida um pouco ao romance, que de certa forma me incomodou um pouco, mas eu acho que... Nossa, me incomodou muito. Sendo delicado. Mas eu acho assim que a personagem ela tinha tanto para ser aproveitada, ela tinha tantas camadas para falar, a questão da família, a origem, da A irmã que se sacrificou pela causa. E aí reduziu ela tipo, a mostrar o mundo, sabe, um cara. E aí ficou só naquele arco ali. Eu achei, pelo menos, que durante o filme ela fosse aparecer em, sei lá, Então, de até forma certo mais... momento, eu achei legal porque eu tava entendendo que tava acontecendo um elo de amizade bacana ali, entre eles. Positivo. Né? Da mesma maneira que eu entendi a relação do Finn com a Rey. Né? Uhum. De uma amizade, de um cuidado, de um carinho. Né? Eu não vi, pra mim, romance ali, nenhuma das duas relações. Da Rose também? Da Rose também não vi. Eu acho que foi super forçado, artificial, aquele beijo completamente fora de contexto. Entendeu? Eu não vi, eu não achei. Exato. E a mesma coisa, eu não sei, ambas as relações, eu não sei, não tinha química, não tinha, tipo assim, Não gente, tinha. não tem romance aqui não. Não tem. Exato, foi muito desnecessário. Sim, ao mesmo tempo que ela era super fã dele e tal, mas... Era uma coisa mais de admiração, né? De falar, Mas o cara... beijo não tinha nada a ver. Não tinha. Podia não ter. Não Podia não ter. Exato. E muita gente shippando o Paul e o Finn, né? Que ficou... What? Muita gente shippando os dois. Eu acho que seria interessante, finalmente. Não, então, mas eu acho que tem mais química que a Rose. Total mais química, porque os dois é super... Exato. Aí sim, seria interessante, realmente. Porque a Rose, realmente não entendi. Eu vi admiração, eu vi amizade, o reconhecimento que ela tinha. Sim. Tanto é que no início, quando ela vê, tipo, você tá fugindo... Que ela acha que ele vai indo pra luta, e ela fala, sinto tá muito, fugindo. desculpa aí. Né? Exato. Aí meio que quebra essa admiração, e aí ela vai mostrar pra eles, tipo, olha o que acontece. Tipo, olha do que você estava fugindo, entendeu? É muito além de você, de mim, é muito mais que isso tudo. E aquele romance,
sei lá, eu não comprei a ideia do romance. Também Não entendi muito bem também. A Rey, o romance da Rey também, eu fico meio... Com o Kylo Ren? É, tipo, gente, não! Você viu o romance ali? Então, muita gente viu, né? Tipo, tinha umas horas, aquela hora também do sem camisa, tipo, querido, se cubra. Né? Mas eu achei interessante porque foi aquela coisa assim de... Ver o homem... Não, porque eles não tinham controle, porque não eram eles que estavam fazendo a conexão. Ele realmente poderia pegar em qualquer momento. Eu achei ótimo que foi ele e não ela, porque geralmente eles colocariam uma mulher numa situação de exposição, né? E o tempo todo ela faz essa crítica também, quando ela vira pra ele e fala assim, você tem camisa pra colocar não? Né? Ou então quando ela tá correndo e o Finn tá correndo e segurando a mão dela, ela solta a minha mão! Eu li uma matéria também que falava sobre essa questão dele ter aparecido sem camisa e realmente falando dessa crítica, né? Que geralmente seria a mulher. E que talvez tenha incomodado tanto porque foi um homem, que numa saga que não majoritariamente seja masculina, mas que tem um público masculino relevante e que você mostra um cara numa posição mais desnuda, né? Então, isso também foi uma crítica. De, tipo, sempre a mulher, e dessa vez foi o homem. Como o homem ter aparecido sem camisa fez algumas pessoas ficarem exaltadas, né? Falar, pô, pra que botar aquele homem sem camisa? Mas, tipo, a Leia escrava de biquininho estranho. Ninguém problematizou. Foi, beleza. Me deram um novo olhar pro Star Wars, me fez ficar mais apaixonado, vou dizer. E até como mulher é bem legal, né? Se ver tão representada de uma forma tão bacana, tão bonita. Não ver só a personagem que sempre tem que ser forte e tal. Não, ela tem um momento fraco, ela tem os momentos que ela vai duvidar de si mesma. É um ser humano. Exato, ela é um ser humano, ela não é... E mostrou isso dos homens também, Exato, né? Como você também erra... tem direito de ter medo, de errar. Exato. Né? Eu acho que é um filme com um novo olhar, né? Você não fala, mas os homens, não, as mulheres, não, sabe? Você vê seres humanos. E eu acho que essa proposta é muito interessante, né? Você não tratar mais, a mulher tem que ser escrava, a mulher só tem que ser apaixonada, a louca. Não, inverte todos os papéis e fala, gente, todo mundo pode ser a mesma coisa. Todo mundo pode ser tudo, pode ser a força, ter a força. Então eu acho que essa proposta é bem legal. Obrigada, foi maravilhoso ter você aqui. Espero que você volte muitas vezes. Muitas vezes. Pra gente falar muitas coisas nerds. Muito. Seguinte, ajuda aí a compartilhar, porque se esse canal chegar a 100 inscritos ainda neste mês de maio, eu vou me filmar dando aula com maquiagem de zumbi. Queremos. Na faculdade. Ok? Já tá uma moda.